Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, e a todos os ouvintes do Panorama. Eu queria começar com você tratando do aumento de casos de Covid-19 aqui em Caicó. Eu fiz um rápido cálculo aqui e nós tivemos nos últimos 6 dias 263 novos casos. Claro que também tivemos o aumento dos casos negativos, recuperados, mas Caicó está registrando nos últimos 6 dias uma média de 43 novos casos de Covid por dia, né? Por que tivemos esse aumento todo? Oi, Marcos. É muito boa essa sua colocação e aí vamos explicar um pouco disso à população. Nós estamos perante uma pandemia e nessa pandemia é característico de uma doença infecto-contagiosa e numa situação de pandemia que nós tenhamos, né, o início do aparecimento de casos, o aumento desse aparecimento de casos até chegar a um platô, certo? Que seria o pico epidêmico da doença e, posteriormente, uma estabilização para que a gente venha decaindo esse número de casos. Então, Caicó, que não é diferente de nenhuma parte do mundo, está vivenciando exatamente essa subida ao pico do número de casos. Então, à medida que a gente vai avançando os dias de transmissão comunitária no município, nós vamos ter um aumento do número de casos. O que a gente trabalha e pede cooperação da população e dos serviços é que esse aumento ele seja gradual e controlado, né? Para que a gente possa, obviamente, que com aumento gradual e controlado, a gente tem uma demora, as pessoas me perguntam muito, e quando é que vai chegar esse danado desse pico? E esse pico que tá para chegar não sei quanto tempo e não chega? O pico, ele vai sendo cada vez mais adiado à medida que a gente tem um controle sobre a curva de crescimento de casos. E isso é importante. Então, nós só vamos saber que chegamos ao pico da doença quando, a partir desse aumento do número de casos, nós formos chegando a um patamar de estabilização ou de redução do número de casos. Então, é aí que a gente vai chegar, vai saber que chegamos ao pico epidêmico da doença. Mas esse aumento, ele é um aumento esperado pelo comportamento da doença. Agora, claro, como técnica na saúde, a gente, lá na equipe técnica da secretaria, a gente olha muitos gráficos, constantemente estamos nos debruçando sobre esses gráficos de casos positivos, de casos confirmados, de casos de número recuperados, para que a gente possa entender como é que está se dando esse aumento. E aí a gente precisa, de fato, do apoio da população, no sentido de entender que nós não estamos em situação de normalidade, nós estamos vivenciando a pandemia, que nós precisamos, sim, só sair de casa quando necessário, uso restrito de máscara, permanecer em casa sempre que possível, para que a gente tenha a caminhada para esse pico epidêmico de maneira controlada e gradual. Então, o pico não chegou ainda? O pico a gente só vai saber que chegou quando a gente tiver uma estabilização do número de casos e uma decaída do número de casos. E nem vocês têm como prever quando é que esse pico vai acontecer? A gente pode fazer alguns tipos de cálculos, estamos estudando isso, pedindo apoio, inclusive de epidemiologistas para esse fato, mas o que a gente tem percebido é que nesses últimos dias houve um aumento do número de casos, como você mesmo colocou, com uma média aí entre 40 e poucos casos por dia. E um dos gráficos que a gente mais vem acompanhando é que antes, quando a gente fazia os casos ativos, que é o que a gente chama mais atenção, que a gente se debruça mais. O número de casos ele vai sempre aumentar, então o gráfico vai ser sempre ascendente, porque é progressivo. Você vai somando do primeiro caso até então você sempre vai ter essa subida. Um gráfico que a gente está chamando a atenção, inclusive foi utilizado para conter agora qualquer outra medida de flexibilização, é o número de casos ativos que existe no município, que são aqueles números de casos positivos menos o número de casos recuperados. Que esse deu uma aumentada, né? Um pouco significativa, e aí a gente está controlando esse gráfico, certo? Para estar observando e estar dando suporte epidemiológico para as decisões de restrição ou de flexibilização. Por exemplo, 65% das pessoas confirmadas são recuperadas, né? Isso é uma porcentagem que anima ou que é normal para vocês, por exemplo? Uma porcentagem que anima muito, porque nós percebemos que até então, a maioria dos casos no município de Caicó são casos leves que não ultrapassam a fase 1 da doença. Porém, obviamente que à medida que o número de casos aumenta, existe também um aumento do número de óbitos e um aumento do número de internamentos. Caicó vem segurando essa margem de internamento, mas a gente viu que com essa subida, nós tínhamos em média 3, 4 internamentos por dia, chegamos a 9 aí, que foi o máximo que nós chegamos.
em meados de maio, e agora tivemos uma estabilização em 8 casos internados. Então, isso anima a gente no sentido de que, apesar do aumento do número de casos, existe um controle nessa curva de óbitos e de casos internados. Mas óbvio que para a gente não interessa se um óbito já é muito. Um óbito é uma vida de alguém que perdeu. Imagine 10, né? Exatamente. Então, assim, a gente está o tempo inteiro colocando esses dados, abrindo serviços, orientando a população, realizando ações para que realmente a gente tenha essa subida gradual e controlada, investindo em protocolos clínicos vigentes aí em outros municípios e através de pesquisas científicas, a disponibilização do profissional médico e da população para optarem se vão utilizar ou não. Rediane, é coincidência ou esse aumento também pode estar aí relacionado à flexibilização de atividades econômicas aqui em Caicó? Por exemplo, academias, igrejas, ou é coincidência realmente? Excelente pergunta, Marcos. Tudo nessa questão de pandemia é uma questão de análise, e a gente vem analisando com muito cuidado todos esses dados. Logo quando foi na reunião do comitê, que a Secretaria Municipal de Saúde faz parte, aí eu vou explicar um pouco aqui o que é o comitê. O Comitê Municipal, inclusive, foi um dos primeiros comitês a serem criados aqui na nossa região, se não o primeiro. Ele tem uma característica consultiva e discursiva. Esse comitê, que a princípio tinha na sua integração somente as secretarias municipais do município, certo? Servia para que a gente, enquanto município, se organizasse. A Secretaria Municipal de Saúde participa do comitê sempre na questão técnica de levar o número de casos, as curvas epidemiológicas, o aumento ou não do número de óbitos, do número de recuperados, do número de casos ativos, enfim. Então, toda reunião de comitê, a primeira pauta da reunião é, de fato, a apresentação da situação epidemiológica do município. E aí para todos os ouvintes terem uma noção, Caicó, e isso é um ponto que nos chama a atenção, Caicó emitiu já, em relação à flexibilização ou a restrições no seu funcionamento, 14 decretos. Desses 14 decretos, sendo o primeiro dia 16 de março, certo? Esse primeiro decreto até o 11º, que foram 3 meses de 11 decretos de suspensão e restrição. Então, de 16 de março até 3 de julho, nós tivemos decretos que eram basicamente decretos restritivos, com exceção dos 12º e 13º, que foi em 5 de junho, que abriu algumas modalidades. E por que eu estou trazendo isso? Porque é um fato interessante que a gente vem estudando, sempre a Secretaria Municipal de Saúde leva em consideração a questão epidemiológica e traz isso para o comitê, mas é um argumento que ele foi utilizado nesse momento e a gente não pôde ir de encontro a esse argumento porque ele é um fato. Se Caicó emitiu 14 decretos, dos 14, 11 foram restritivos. E quando você faz uma análise hoje, desses decretos restritivos, se a gente pegar os sites, que é o LAIS e o da USP, que vê o comportamento social da população, ontem eu tive essa curiosidade de estar fazendo isso, no dia 3 de julho nós tivemos um decreto de flexibilização responsável de alguns pontos, pela decisão da gestão municipal a partir de discussão no Conselho Municipal, ou no Comitê Municipal. No dia 2, nós estávamos com um comportamento de 33,8% de isolamento social. Isso com todos os decretos restritivos? Com todos os decretos restritivos. Inclusive, a gente tem uma linha bem interessante na USP que mostra toda a variação de isolamento social do município de Caicó. Quando foi no dia 7/7, ou seja, após o decreto de flexibilização responsável, nós tivemos um isolamento de 47,24%. O que é que isso quer dizer? Isolamento social importante é essencial. Porém, nem sempre o isolamento social ele é condicionado apenas a decretos. Os decretos são importantes demais, porque os decretos eles são de responsabilidade do poder público e o poder público não pode se esquivar da sua responsabilidade nos momentos de crise como nós vivenciamos. Então, todos esses decretos foram extremamente importantes. Porém, um fato é que nem sempre o decreto vigente é capaz de promover aquilo que a gente precisa nessa época de pandemia, que é o isolamento social. Então, eu estou avaliando que, nesse momento, nós temos mais isolamento social
com o decreto de flexibilização do que em momentos anteriores, onde a gente tinha decreto de restrições. E aqui eu não estou dizendo que eles não foram importantes, foram essenciais. É tanto que um dos questionamentos do comitê... Mas não conseguiu segurar o povo em casa, não, por exemplo. Um dos questionamentos do comitê, inclusive, foi: vocês começaram cedo demais. O nosso primeiro decreto, certo? Foi dia 16 de março. Esse primeiro decreto já estava proibindo grandes eventos de prefeitura, como Forró dos Idosos, como Copa. E nesse dia 16 de março, certo? Eles dizendo assim: vocês fecharam cedo demais, por isso que não conseguem segurar o povo em casa. E aí a gente responde: nós não conseguimos saber hoje se o fechamento ele foi considerado precoce, se ele foi de fato considerado precoce, e se a medida desse fechamento que a gente fez logo no início, né, com esses 11 decretos de restrição, não foi exatamente o responsável por Caicó, um município grande como o município de Caicó, está vivenciando a pandemia de forma controlada. E a gente não quer perder esse controle de forma nenhuma, porque ele foi fruto de trabalho muito árduo de toda a equipe multiprofissional e da Secretaria Municipal de Saúde e de outras secretarias. Caicó demorou cerca de quase 40 dias do primeiro caso no Rio Grande do Norte para aparecer o primeiro caso no município de Caicó. Isso foi fruto de barreira sanitária, foi fruto de barreira em rodoviária, isso foi fruto de estar monitorando pessoas que chegavam de outros municípios. Mas depois houve um relaxamento, não houve? Normal. Essa questão das barreiras sanitárias. Mas a barreira sanitária é isso que a gente quer dizer. E aí é uma das coisas que a gente discute muito na secretaria. Existem ações que são visíveis à população. E existem ações que são invisíveis, porém muito mais efetivas. Se a população de Caicó estivesse vendo a Secretaria Municipal de Saúde, e eu não tenho nada contra quem está fazendo isso, nem vou estar aqui discutindo quem optou por esse tipo de trabalho. Se tivesse lá na porta das entradas de Caicó, lavando pneu de carro, passando álcool nos trincos das portas dos carros, e tivesse fazendo um drive-thru com 1 milhão que recebeu lá na Ilha de Santana com teste rápido, que a gente já sabe que é um apoio diagnóstico, que não quebra cadeia de transmissão, que não é efetivo no combate à epidemia, todas as pessoas talvez tivessem a sensação de que Caicó estava trabalhando. Porém, Caicó fez um plano de trabalho, certo? Foi um dos primeiros planos de contingência do município de Caicó, inclusive com descrição financeira nesse plano de trabalho. Esse plano de trabalho deu a Caicó a oportunidade de abrir uma urgência pediátrica voltada, inclusive, para atender crianças com sintomas respiratórios no município. Esse plano de trabalho teve como fruto o Centro de Referência de Enfrentamento ao Coronavírus, que foi aberto há 13 dias. E em 13 dias já atendeu 594 pessoas, 559 pessoas. Já fez 195 exames de SWAB, já fez 81 testes rápidos aqui no paciente. Você imagina a gente subir na curva e 559 pessoas ou fazendo pressão no sistema, lá no Hospital Regional de Seridó, que tem que estar atendendo e atento a casos moderados e graves, ou na atenção básica, que também tem outras preocupações e outros atendimentos. Então, Caicó optou, inclusive faz testagem, eu vou explicar os fluxos aqui, se você me permitir, porque a população também pergunta muito. Eu estou doente, mas não passaram nenhum medicamento. Eu estou doente, onde é que eu vou fazer um teste? Então, eu vou explicar o fluxo para que a população tenha consciência de como funciona, para que venha a chegar nos serviços e cobrar aquilo que der de direito. Os testes rápidos, eles são, os que vêm do Estado e do Ministério da Saúde, eles são condicionados a protocolos e vão se submeter a esses testes rápidos quem é do grupo de risco. Caicó, muito precocemente, adquiriu testes rápidos com recurso próprio, com recurso que veio direcionado ao Covid, e Caicó aplica esses testes rápidos em todas as pessoas que foram ao serviço de saúde, foram notificadas como suspeitas e no 14º dia, que seria o dia de liberação do isolamento social, realiza o teste rápido, porque você já imaginou como no início tinha pessoas que estavam há 14 dias, era assim, Geraldinho, logo no início da pandemia. Você chegava, você era notificado como suspeito, mandavam você ir para casa, passar 14 dias na sua residência, depois dos 14 dias você era liberado. Você não soube se teve, se não teve, só sabe que você mandou, ficou em casa. Caicó, logo que possível, logo que foi disponibilizado no mercado, compramos os testes rápidos e aplicamos esse teste em pessoas, independente de terem grupo de risco ou não. Agora, o que é que às vezes tem a reclamação? Ah, mas eu não tenho paciência de esperar os 14 dias. Ah, mas eu não vou esperar isso tudo porque o protocolo diz que a partir do 8º dia pode fazer. E aí, mais uma vez, vai a prática profissional.
Nós fizemos testagem rápida no 8º dia, dá falso negativo. Em muitas pessoas, você não consegue identificar a produção de anticorpos na primeira semana. E vocês podem perguntar aos médicos, porque a gente está escutando. Inclusive, os médicos infectologistas da UFRN, em aulas todas as semanas, que estão dando suporte aos nossos protocolos. Nós estamos assistindo a aula de infectologista. Nós temos um infectologista no município. O município de Caicó contratou um infectologista somente para dar suporte aos casos de Covid-19. No dia 15 de maio, os 3 primeiros casos de Caicó, eles receberam alta por um infectologista. E desde então, esse infectologista já se passou 217 consultas. E 197 pessoas foram atendidas por ela. Só que o que é que acontece? As pessoas perguntam assim, eu estou doente, mas eu não passei ainda pelo infectologista. Aí é por isso que a gente precisa trabalhar aqui os protocolos. Quem é que vai passar pelo infectologista? Quem é que vai passar pelo método posto? Quem é que pode ser liberado pela equipe de epidemiologia? Então, isso é que precisa ser entendido para que esse discurso que diga, Caicó não faz nada, Caicó não tem infectologista, Caicó eu não pude passar pelo infecto, eu não passei pelo médico, eu não tomei o remédio. Isso é que precisa ser esclarecido para que a população entenda quais são em cada situação que deve fazer. A atenção básica está funcionando? Porque você traz para a gente aqui um retrato e realmente, pelo que eu pude apurar nos últimos dias, realmente é verdade, por exemplo, de que o município fez um investimento jamais visto no hospital do Seridó. Caicó vai receber aí um equipamento de atendimento materno-infantil excelente depois da pandemia. Mas a atenção básica, que é a primeira porta que a população bate, ela está funcionando em Caicó? A atenção básica do município de Caicó, logo no início da pandemia, para todo mundo e para toda conformação de serviço é muito difícil. Existe o medo dos profissionais, existe o receio de contaminar a família, existe a ausência de informações a nível de propagado entre os profissionais de protocolos que eram muito novos ou que eram inexistentes. Essa epidemia teve várias nuances. Num momento não era para usar nada, esperar dentro de casa. Em outro momento tem uma série de medicamentos que não é tratamento, mas que dão suporte ao não agravamento, em que situações e que pessoas vão utilizar. Então a atenção básica ela precisou se adaptar, e todos os serviços de saúde de todos os municípios, a essa nova realidade. E não é fácil, logo no início não atende mais nada, só atende sintomático respiratório. Depois você vê que as outras doenças também precisam ser atendidas, a gente precisa fazer esse retorno. Então passou por fases. Eu considero que do início da pandemia para cá, a atenção básica do município de Caicó já evoluiu bastante nesse atendimento e no segmento dos protocolos. Obviamente que o processo de trabalho é algo constante. É algo constante, a gente precisa continuar investindo. Existem condutas que são específicas de profissionais, não é do serviço ou da conformação de protocolos, que precisam ser coibidas, que precisam ser, que a população conheça o que ela tem direito para quando chegar lá, se o profissional se negar, ela poder argumentar com o profissional. Precisa se chegar ao conhecimento do Conselho Municipal de Saúde, se existe alguma não conformação. A ouvidoria do município de Caicó, segunda-feira, como a secretária, da ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, segunda-feira, vai estar funcionando, em pleno funcionamento na Secretaria Municipal de Saúde. Vai ser uma importante ferramenta para a população se expressar e para o profissional também dar a sua versão do que aconteceu, para que tudo isso fique registrado. Então, assim, eu considero que a atenção básica, sim, ela teve uma grande evolução em relação ao processo de trabalho, precisa ser trabalhado constantemente, os nossos profissionais estão lá fortemente nesse combate à pandemia, estão agora com o centro de referência dando suporte, querendo retornar ao atendimento das outras situações de saúde que existem no município de Caicó. Então, a criação desse centro de referência que funciona aqui pertinho da Praça da Alimentação, ele foi criado para desafogar realmente esse atendimento? O centro de referência foi criado, certo? Com o intuito muito claro de dar suporte às unidades básicas de saúde. Não é que a unidade básica de saúde ela não vai ser mais responsável pelo seu território, não vai mais atender casos de sintomático respiratório, não vai mais dar o paciente como recuperado, não vai monitorar esse paciente da sua área. A atenção básica continua fazendo essa mesma coisa. Mas, porém, a atenção básica com o centro de referência tem a oportunidade de quê? Tem a oportunidade de deixar um horário específico para atendimento de sintomáticos. Então, no final do expediente, ele pode agendar esses sintomáticos, casos leves, que são o perfil da atenção básica, para um dia específico da semana ou alguns horários específicos. E o centro vai dando esse suporte. A equipe que está adoecida, um médico, um enfermeiro que adoece nesse processo,
ele estando ausente, esse centro vem dar um suporte. O médico estando ausente na unidade, o enfermeiro segue o protocolo, já manda o paciente só diretamente para o centro para colher Mas suave. Mas existe comunicação entre o centro de Covid e as UBS? Está sendo operacionalizado. Por quê, Marcos? Enquanto não existe ainda. Só existe um telefone específico para que os profissionais possam ligar para o centro de referência, a gente disponibilizou esse telefone. Porém, isso é processo de trabalho. Inclusive, essa semana a gente estava conversando e nós estamos marcando uma reunião entre o centro de referência e as unidades básicas de saúde para que eles possam se conversar. O que existe hoje é que a gente vai fazendo um apanhado diário do que aconteceu e a gente vai passando para aquela unidade. Aconteceu isso, o que foi que aconteceu que o paciente não foi atendido aí? Teve que vir para o centro. E aí a gente vai fazendo esse trabalho, mas é um trabalho de formiga. Ele é constante e aí eu tenho certeza que a gente vai conseguindo amadurecer tudo isso. Então, em relação à atenção básica, desculpa incomodar, lhe interromper. Em relação à atenção básica, no nosso plano de contingência, esse plano de contingência, ele foi seguido em Caicó 95%. Os 5% que falta do plano de contingência, que inclusive estava chegando ontem, foi a aquisição para atenção básica, porque no plano de contingência previa que a atenção básica receberia poltrona, bala de oxigênio, oxímetro, material para oxigênio terapia, todos disponíveis termômetro infravermelho, e esses materiais, alguns faltaram, estão chegando agora, porque nós estamos no 4º pregão, certo? De aquisição de insumos para o coronavírus, porque existe uma dificuldade no mercado das próprias distribuidoras terem esses itens. Então, desde o primeiro pregão foram cotados, uns pediram desistência, outros não conseguiram entregar, outros itens não foram cotados e a gente vai no 4º pregão. Mas, graças a Deus, ontem esse pregão essa semana esse pregão foi concluído, a gente conseguiu empresas que cotaram oxímetro, poltrona e logo isso vai estar chegando nas unidades básicas de saúde. Então, só para explicar essa questão do protocolo, eu moro lá, digamos que eu moro no bairro Nova Caicó, eu estou com sintomas de Covid-19. Eu vou procurar a minha UBS ou vou procurar o centro de Covid aqui no centro da cidade? Vamos lá, pergunta muito interessante. Você tem essas duas opções, certo? Agora, o que é que eu quero diferenciar muito bem aqui? A Covid-19, ela tem várias sintomatologias. As mais clássicas são sintomas respiratórios. Então, quais são esses sintomas respiratórios? Dor na garganta e tosse, certo? Eu estou com esses sintomas respiratórios, eu posso procurar minha unidade básica de saúde, certo? Que é o território, que é onde vai monitorar, porque termina tudo, vai voltar para a unidade básica de saúde, que eu vou explicar agora. Então, se eu for na minha unidade básica de saúde e tiver com sintomas respiratórios, eu posso ser atendida pelo médico ou pelo enfermeiro do posto. E aí eu vou ser avaliada esses sintomas. Se se enquadrar dentro do protocolo, eu vou ser notificado como caso suspeito de coronavírus. E a depender do meu quadro clínico naquele momento, eu posso ter várias opções. O médico pode querer adotar um protocolo de passar algum tipo de medicamento, que não é que exista tratamento, mas existem medicamentos imunomoduladores, medicamentos corticoides, que são utilizados em algum momento dessa doença ou podem não ser utilizados. Alguns profissionais defendem que, se você está na fase 1, está com sintomas leves, você pode simplesmente voltar para o retorno da sua casa, fazer bastante hidratação e esse paciente vai ser monitorado de 24 em 24 horas ou de 48 em 48 horas, a depender se ele vai ter ou não sinais e sintomas, sinais e sintomas, se ele vai ser do grupo de risco ou não. Então, ele fica sendo monitorado pela atenção básica. E aí, você tem duas possibilidades. Ou se esse paciente for do grupo de risco, ele pode ser encaminhado para realizar RT-PCR, que é o examezinho do cotonete, de 3 a 7 dias, de preferência do curso da doença. E se ele não for do grupo de risco, esse paciente vai ser agendado para fazer uma testagem rápida no 14º dia. Mediano, mas se daqui para o 14º dia o paciente apresentar piora, ele vai ser identificado nesse monitoramento e a partir dessa identificação de piora, ele vai ser encaminhado para o hospital, por exemplo, se ele tiver com sintomas moderados ou graves. Então, esse é o fluxo. Se ele for para o centro, vai acontecer a mesma coisa. O paciente vai ser avaliado, esse paciente vai ser notificado se for o caso. Esse paciente vai realizar o teste de SWAB se tiver em tempo oportuno e pertencer ao grupo de risco. Então, Caicó conseguiu com o Estado 120 testes SWAB por semana para a gente estar fazendo nessa população. Que tanto a população que foi atendida no bairro, que faz parte do grupo de risco, como a do centro, elas são encaminhadas para o centro para realizar essa coleta de SWAB, desafogando assim o Hospital Regional de Seridó. E lá no centro, ao final de cada expediente, Marcos Dantas, as meninas fazem uma planilha da onde é esse paciente, manda para a atenção básica e a atenção básica passa a monitorar aquele caso suspeito.
Quando o caso é confirmado, então vamos dizer que eu fiz um RT-PCR, um suavezinho em um desses locais. Lá no centro de referência chegou o resultado. A gente tem uma equipe, inclusive meu agradecimento como caicoense a essa equipe de gente lutadora da equipe de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, junto com os nossos profissionais, nesse monitoramento, que eu vou tirar uma foto para você ver a loucura que é. 5, 6 pessoas dando conta de monitorar e de comunicar testes positivos ou negativos a toda essa população. Então, se o caso é positivo, chega o resultado positivo, Geraldinho, a equipe de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde obrigatoriamente passa a assumir esse monitoramento. A atenção básica pode permanecer também monitorando, mas o caso positivo a gente monitora enquanto epidemiologia, e aí vai identificando. Aqueles pacientes que têm característica de ir para infectologista, quem é? Todo mundo que deu positivo vai para infectologista? Não. A infectologista, ela tem um protocolo de pessoas que vão ter que passar por ela. Quem são essas pessoas? É tanto que a confusão começa quando tem 2, 3 pessoas numa casa que vai passar uma. Aí as outras 2 dizem, eu quero também. Só que as outras 2 não têm os critérios que essa tem. Quem é que vai passar pelo infectologista? Quem é do grupo de risco e apresenta persistência dos sinais e sintomas. Certo? Então, eu sou do grupo de risco, eu tive a primeira semana, na segunda semana permaneço com febre, eu tive picos de febre, eu continuo com cansaço, uma tosse persistente, chegou no 14º dia, realmente eu não tive condições de ser liberado. Então, essas pessoas, elas são encaminhadas para a consulta com o infectologista. Junto a essa consulta, essa pessoa já realiza raio-x ou tomografia, a depender da prescrição, e exames sanguíneos para levar para infectologista. Então, não é todo mundo que vai passar pela infectologia. São aquelas pessoas do grupo de risco que provavelmente não conseguiram sair da fase 1, estão persistindo sintomas, né, que ela precisa avaliar para poder, inclusive, liberar e ver a possibilidade de medicamentos. Essa questão do monitoramento, é bom até você explicar melhor, porque a gente tem recebido aqui nos últimos dias algumas reclamações, né? Eu entrei, testei positivo, fiquei em isolamento, ninguém me visitou, saí do isolamento, estou curado e não vi que foi monitorado. Como é que funciona esse monitoramento? Esse monitoramento ele é via telefônico, no caso dos suspeitos. Não tem visitas presenciais? Não, gente, inclusive por recomendação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, em seu manual, é muito claro. As visitas vão ser prioritariamente via telefônica. Se houver a necessidade, é que essa visita, por uma busca ativa, por alguma coisa nesse sentido, é que vai ser o quê? Vai ser presencial pela equipe, por uma questão de exposição. Então, esse monitoramento é via telefônica. Que não acontece todos os dias, por exemplo? Não, pode não acontecer todos os dias, porque a depender de você ser do grupo de risco ou não, esse monitoramento pode se demorar 2, 3 dias para ser contactado novamente. Nós temos o planilhamento de todos os pacientes que estão sendo monitorados. Então, quando diz assim, fulano não foi monitorado, não. A gente puxa lá na planilha, tá lá todos os dias que fez o contato telefônico, quais foram os sintomas que apresentou. Esse paciente foi recuperado, ele foi recuperado. Quem deu essa recuperação? Quando foi essa recuperação? O paciente recebe um certificado de recuperação, certo? Seja quando a vigilância epidemiológica do município dá essa possibilidade. E quando é que eu vou ser considerado recuperado, Marcos? Eu tive o curso benigno da doença, Geraldinho. No 14º dia da doença, eu já estava há 3 dias sem apresentar sintomas. Que tipo de sintoma? Eu nem estava mais com febre, nem estava mais com tosse. Esses pacientes, por protocolo, eles já podem ser liberados porque eles não oferecem mais risco de transmissão. E nem se espera que esse paciente, após 14 dias de curso de doença e 3 dias sem sintomas, venha apresentar algum agravamento. Isso é o que os protocolos dizem, é isso que nós estamos seguindo. Rediane, mas é porque eu fiz o teste, deu positivo. Aí agora eu vou ser liberada, não vou fazer um reteste? Não, gente. Antigamente, os protocolos da Organização Mundial de Saúde, inclusive, dizia que para você ser considerado recuperado, uma das opções de alta do paciente era você fazer 2 testes de cotonete após o 14º dia, com um intervalo de 24 horas entre os testes, dando negativo. O próprio OMS, agora recentemente, tirou esse tipo de alta por entender que financeiramente não tem condições de ser feito, por entender que a questão de insumos no mundo todo, ele é restrito. Então, se eu tenho dificuldade em aplicar para diagnóstico, como é que eu vou aplicar RT-PCR para alta?
vou fazer exame de cotonete para alta, se eu só faço para diagnóstico num grupo de risco. Então, cumprir os 14 dias, está livre. Cumprir os 14 dias, teve 3 dias sem sintomas, foi dado a alta pela equipe de epidemiologia, ou pela equipe do posto de saúde, ou pelo centro de referência, pode estar de volta ao seu convívio social sem risco de transmissão. Só depois que receber a alta. Só depois que recebeu a teste como recuperado. Agora, o que acontece com alguém que descumpre isso? Pronto. Aí isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar, inclusive, porque é como eu digo muito nessa pandemia, em qualquer outra coisa. Não tem como controlar um negócio desse invisível, que atinge tantas pessoas, se a gente não tiver a própria cooperação, questão cultural envolvida, questão de educacional envolvida. Então, se eu disser a você que na Secretaria Municipal de Saúde a gente não recebe denúncias de pessoas que são positivas, né, e que estão descumprindo o isolamento, eu vou estar mentindo. Nós já tivemos situações de ir com a polícia na casa de pessoas, nós já tivemos situações de ameaçar, inclusive fazer o termo de se reincidente, mandar para o Ministério Público. Só que vocês entendam que isso é um universo muito grande. E às vezes também recebemos denúncias de pessoas dizendo assim, fulano está positivo, está andando no meio da rua. Quando a gente vai puxar a lista, fulano não é positivo. Fulano não está nem como suspeito. Então é necessário que cada pessoa tenha sua consciência de só sair quando realmente for preciso, de não fazer aglomeração desnecessária, de, se eu tiver suspeito ou positivo, não sair. Aquelas pessoas que estão no meu convívio domiciliar também não sair por esse período. Então, essas orientações são dadas, a gente precisa que seja seguida. Existe formas de coibir? Existe, mas uma vez ou outra vai escapar de alguma forma, porque são muitas pessoas e a gente não tem condições de estar o tempo todo batendo de casa em casa de pessoa para saber se realmente ela está em casa ou não. Quando a gente recebe uma denúncia, essa denúncia é averiguada. E a gente vai lá com a equipe de vigilância epidemiológica ou vigilância sanitária, com a questão jurídica de assinatura do termo e dizer que em uma residência vai ser mandado para o Ministério Público para poder responder, inclusive, criminalmente, mas é algo que a gente precisa da cooperação. Então, na sua família tem um caso desse, converse com essa pessoa, tente mostrar a ela que ela não está colocando em risco só a ela, mas e sim a comunidade como um todo. É um senso de coletivo que a gente precisa despertar em todas as pessoas, porque senão vai ficar muito difícil cobrar só isso do poder público, que tem a obrigação de dar respostas, mas também não tem condições de controlar tudo isso e não partir de todas as pessoas. Essa semana, Rediane, eu não sei se você tomou conhecimento, mas eu trouxe aqui reclamações do corpo de alguns bombeiros militares, né, de delegados e policiais civis, e também de servidores do SAMU. Inclusive, o SAMU disse que a Secretaria de Saúde de Caicó tem um compromisso firmado, né, de a cada 15 dias testar essas pessoas. Os bombeiros relatam de que os testes, pelo que eu entendi, esses agentes de segurança defendem que sejam feitos testes esporádicos para eles, para os policiais militares, civis, bombeiros e também agentes penitenciários e também do SAMU. Por que é que isso não acontece aqui em Caicó? Muito bem, vamos começar pelos de casa. É o único, talvez, que aconteça, certo? O município de Caicó, ele lançou uma nota técnica, e isso quando a gente não tinha muito, porque é como eu disse para vocês, essa pandemia aconteceu em várias etapas. Logo no início se dizia que teste era o que era para fazer em massa, se fizesse teste em massa, e todo mundo entendeu que era teste rápido em massa, que se fizesse iria ser resolvido. Enfim, Caicó escreveu, e aqui quem vos fala foi quem escreveu, uma nota técnica para os serviços de saúde do município de Caicó, onde nessa nota técnica a gente instituiu medidas de vigilância ativa nos serviços, ou seja, recomendou não realização de lanches coletivos, recomendou e intensificou a questão da higienização das mãos e do álcool 70, a utilização de EPIs, a manutenção do distanciamento entre as pessoas, a verificação de temperatura diária dos profissionais nos serviços de saúde e o preenchimento de uma planilha perguntando quem era que apresentava sinais e sintomas respiratórios que deve ser dispensado imediatamente do serviço e quem tinha em casa pessoas que tinham na sua residência, pessoas com sintomas respiratórios. Isso se chama vigilância ativa. Junto com essas recomendações, o município de Caicó colocou que alguns critérios de testagem rápida para os profissionais de saúde, em algumas delas situações de 15 em 15 dias. O SAMU, que você está me falando aqui, que a gente começa pelos de casa, ontem mesmo a informação é que nós fizemos já 49 testes rápidos no SAMU, ou seja, 2 rodadas com os profissionais de serviço. Eu tenho uma unidade básica no município de Caicó que já fez 3 rodadas. E isso a gente fala o quê? É claro que o nosso profissional, ele quer saber
se ele teve, se ele está. O que a gente vem trabalhando com os nossos profissionais e com qualquer pessoa é que teste rápido não vai quebrar a cadeia de transmissão. Que teste rápido é mais um alento para quem não tem sintomas psicológicos do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque, inclusive, os infectologistas são unânimes em dizer que se você fizer teste rápido sem uma predisposição, que é a predisposição, pelo menos aparecimento de sinais e sintomas prévios, existe uma chance muito significativa de se dar um falso positivo, como já aconteceu. Por quê, Marcos Dantas? Em Caicó, em respeito aos nossos profissionais, por critérios epidemiológicos, inclusive para a gente saber se os EPIs e os protocolos de paramentação e desparamentação estão sendo efetivos, já foram feitos, e eu vou lhe dizer agora quantos testes, que eu preciso achar essa informação, já foram feitos 585 testes, se eu não me engano, em profissionais da saúde do município de Caicó, a critério epidemiológico, e isso é um investimento de R$69 mil. Então, o que a gente fez recentemente foi dizer que, ao contrário do que se pensou anteriormente, que era o que estava vigente, e ao contrário do que a logística permite, Caicó não vai mais testar os seus profissionais de saúde de 15 em 15 dias. Porque nem tem mudança de conduta para... Não impacta isso, certo? Essa testagem. Porque não temos logística suficiente para isso. E porque questões psicológicas, assim como todo mundo tem, um senhorzinho lá do João Paulo II está muito nervoso e quer saber se teve ou se não teve, e nem por isso a gente vai fazer nele. Então, o profissional de saúde ele deve ser valorizado, é uma peça fundamental. Nós entendemos que estamos sim valorizando nossos profissionais na hora que a gente faz um esforço descomunal e vem conseguindo, porque há uma falta e uma escassez em todo canto, de EPIs disponibilizados. Já fizemos mais de 580 testagens em profissionais de saúde do município de Caicó, mesmo assintomáticos por questões epidemiológicas. Agora vamos para os de fora, certo? Que é a questão dos bombeiros e dos policiais. O município de Caicó, inclusive, antes, né, de entender, porque os protocolos foram começando a se entender, que testagem rápida não era o caminho, certo? O município de Caicó fez uma testagem em todos os agentes penitenciários do Pereirão, certo? Sem nenhum caso positivo. E em todas as pessoas cuidadores de idosos das instituições de longa permanência de idosos. Nenhum deles tinha. O que é que a gente disse com isso? Que existia uma susceptibilidade muito grande desses profissionais, porque nenhum tinha produzido anticorpo ainda, ou seja, não tinham tido contato com a doença. E que precisava se intensificar as medidas preventivas, que são as que são eficazes. É eficaz você afastar um profissional que tenha sintomas respiratórios de imediato e não ir mais para o convívio coletivo. Isso é eficaz. Ele permanecendo lá, eu fazendo um teste rápido nele, ele pode dar positivo, mas ele já contaminou quem tinha que contaminar. Então, o que é que acontece? Os bombeiros, assim como profissionais de saúde, assim como os policiais, são profissionais de linha de frente. E, como tal, querem se sentir valorizados e merecer a valorização que querem. Se, para isso, eles acham importante fazer a testagem rápida, o que o município de Caicó não tem, que é uma questão a nível estadual, a gente, inclusive, todos os comandantes de polícia, de bombeiro, que entraram em contato conosco da Secretaria Municipal de Saúde, receberam orientações técnicas de como proceder em determinadas situações, receberam as orientações de como deveriam agir de medidas preventivas dentro do seu batalhão para evitar contaminação. Chegamos, inclusive, a testar alguns policiais em situações também na época que não era esclarecida essa importância do teste rápido e a sua aplicação. Então, em relação a isso, eu vou explicar. Teste rápido, ele detecta anticorpo. O que é anticorpo? São as células de defesa que você produz depois da exposição do vírus. Você só começa a produzir esses anticorpos a partir, no final da primeira semana, e mais precisamente na segunda semana. Então, para vocês terem noção, com 15 dias de curso da doença, 80% das pessoas terão produzidos IgG, que é o anticorpo de memória, e 90% IgM. Você veja que ainda existe uma margem aí de pessoas que não teriam nem produzido anticorpo com 15 dias, certo? Quando é que eu estou na fase ativa da doença de transmitir? 2 dias antes do início dos sintomas, até por volta de 10 dias aí do início dos sintomas. Isso vai depender, obviamente, se você teve internamento, se você teve forma grave, enfim. Mas geralmente é isso. Se eu vou fazer uma testagem rápida, posterior a isso, eu quebrei cadeia de transmissão aonde? Se eu vou fazer em pessoas que não estão com sintomas, certo? Eu não tenho aquele valor de pessoas que tiveram sintomas, os especialistas já estão dizendo que esses testes
pode dar um falso positivo. Nós já tivemos situações profissionais da gente que testaram positivo, nessa testagem de assintomáticos, e que quando fizeram a sorologia não se confirmou o contato. Aí você imagine, aí isso é uma questão do governo do estado que vai ter que decidir, ou se vai ter algum programa de testagem em massa e qual é esse tipo de testagem, e se vai ser feito nas forças de segurança. Não estou contestando aqui o direito de reivindicação, nem muito menos o sentimento de valorização que essas corporações teriam se fossem contempladas. Eu estou discutindo aqui tecnicamente o que é que isso significa. Então, você imagina você testar um quantitativo desse de pessoas que não têm sintomas e com alta probabilidade de algumas situações da falso positivo. Você imagina quantos profissionais você afastou, você não quebrou cadeia de transmissão e quanto você investiu. Então, quando você faz gestão com recursos que não são à torta e à direita, que são recursos escassos, inclusive porque teste rápido, porque teste de SWAB são recursos, na verdade, materiais que não estão aí à torta e à direita para serem adquiridos. Existe dificuldade, inclusive, de aquisição desses produtos a nível mundial e no Brasil não é diferente. Você tem que ponderar tudo isso numa balança. Você tem que ponderar realmente o que é que isso vai trazer de efetivo para você conter uma pandemia. Você tem que ponderar se você tem logística e financeiro para estar fazendo isso, em que periodicidade, com que critérios. E hoje que a Caicó não tem. Não, os Caicó, nem o Rio Grande do Norte, nem nenhum estado tem. Você fazer um teste que não vai lhe dar grande, não vai quebrar sua cadeia de transmissão, não vai dar uma mudança da conduta, e você fazendo em assintomáticos, você vai estar, ao meu ver, eu posso estar errada, mas pelo que a gente vem se embasando, não estou, nós vamos estar investindo dinheiro público onde poderia estar se investindo em fazer testes nas pessoas que tiverem sintomas. Eu quero aqui agradecer a sua participação. Eu acho que nós tratamos de todos os assuntos que foram comentados esta semana aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Nada, hoje eu estava meio exaltada, não era, gente? Mas é porque é fruto... Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero aqui, inclusive, registrar que você sempre atende aqui os nossos pedidos para que... E é importante porque são esses esclarecimentos que fazem com que a população tenha suas dúvidas. Isso mesmo. Então, assim, o espaço aqui sempre vai estar aberto para, na hora que você achar necessário, fazer esses esclarecimentos para a população aqui em Caicó. Agradeço imensamente o espaço, Marcos, realmente é uma verdade, nunca precisamos, fomos convidados ou precisamos do espaço para que não fosse cedido, é extremamente importante. Eu quero agradecer aqui a nossa população, pedir mais cooperação ainda em relação a esse isolamento. Nós não estamos em situação de relaxamento das medidas pessoais, inclusive, de cada um de nós. É necessário que a gente só saia de casa realmente quando for preciso. Não desacreditem na doença. A doença existe, a doença é grave, então é preciso que se acredite na doença. Quero agradecer os profissionais de saúde e os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que estão na linha de frente, todas essas outras pessoas. E quero fazer um agradecimento em especial à secretária Débora Costa e ao prefeito Batata por permitir que sua equipe técnica realize realmente o serviço baseado tecnicamente. Antes que eu esqueça, em um minutinho só, tem uma pergunta aqui dos profissionais de saúde. Sim. Claro, cansados certamente, né? Sem Quando é que eles vão dúvida. tirar férias? É uma das coisas que estamos trabalhando com a Procuradoria. Rosemária e Artuzinho estão retornando ao trabalho provavelmente segunda-feira. Já agendei com a Procuradora essa pauta. Inclusive, mesmo sabendo que é um risco, mas que a gente amarre que algumas situações e alguns servidores é possível a gente estar fazendo isso, porque também psicologicamente estamos todos muito cansados e fisicamente também. Então, é algo que a gente vai discutir sim a nível de Procuradoria. Já está marcado segunda-feira com a Procuradoria essa conversa. Ok, em seu nome quero aqui parabenizar todos os profissionais de saúde. A gente reconhece que não está fácil, né? Você tem uma categoria que está no seu nível de cansaço, de estresse, com certeza são os profissionais de saúde. Eu ficando por aqui.